Nossa, muito bom. Aí depois todo mundo me passa o e-mail no chat aqui, tá? Boa. Beleza. Tá gravando. Aí, o que mais que eu ia falar? Se vocês tiverem dúvida, pode me interromper, porque eu não sei se eu vou ver todo mundo. Então, só me interromper vai ser mais fácil. Mas por enquanto é melhor a gente deixar aqui mutada, né? Ah, vocês quem sabe, acho que não tem ninguém com muito barulho. Mas pode mutar, acho que é melhor pra gravação também. Ah, tá bom. Ok. Então vou Beleza. me mutar também. Então, lembre-se de desmutar para perguntar algo. Boa. Então lá. Tá. Investimentos. Bem-vindos à aulinha de investimentos da Cami. Com contribuições da Renatinha. Não, então. Acho que a primeira coisa que eu queria falar um pouco sobre investimentos é, tipo, não como não, sei lá, produtos financeiros, mas como pensar em investimento. Tipo, como você pensa o que é investir. Então, a primeira coisa que eu vejo as pessoas confundindo muito é, tipo, investir não é a mesma coisa que guardar dinheiro. Então, tipo, uma coisa é você ter dinheiro guardado para emergência e que você consegue acessar a qualquer hora. E isso é muito diferente da sua estratégia para você ganhar capital, que é investimento. Então, basicamente, guardar dinheiro está muito mais relacionado a ter o dinheiro acessível quando você precisa para emergência. E aí, tipo, vale qualquer tipo de emergência, seja coisa que você precisa para você, ou até, tipo, minha mãe passa por dificuldade às vezes, então eu preciso ter mais dinheiro. E aí, quanto dinheiro você precisa ter guardado, acessível, depende muito desse contexto, assim. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, putz, minha família sempre tem problema financeiro. Então, provavelmente o dinheiro que eu preciso ter guardado é alguma coisa tipo 6, 7 vezes a minha renda mensal. Porque aí, se eu precisar emprestar dinheiro, eu ainda não vou estar numa situação em que eu tô numa situação ruim. Seus gastos mensais, né? O que eu gosto de pensar como recomendação para mim é sempre ter 4, 5 vezes o meu gasto mensal de fácil acesso. Porque aí se você tem algum problema, tipo, fiquei desempregado, putz, precisei gastar mais para resolver tal coisa, você não fica numa situação ruim. E aí isso tem a ver com um conceito também que é nunca vale a pena ter dívida. Nunca. Então, tipo, tem gente que acha que não é tão ruim você entrar em dívida para, né, tipo, para situação de emergência, mas na verdade, tipo, você, por causa do conceito de juro composto, é uma coisa que dá muito prejuízo. Então, no geral, você quer ter parte do seu dinheiro guardado e parte do seu dinheiro investido. Aí falando um pouco de investir, então investir está muito mais relacionado a você ganhar capital, então você ter mais dinheiro, né? No médio e no longo prazo. E para isso, às vezes você tem que fazer alguns pequenos sacrifícios, do tipo deixar o dinheiro parado, você não vai poder ter acesso a ele. E aí tem jeitos de investir com maior e menor risco e maior ou menor liquidez, que é basicamente o tempo que você tem acesso a esse dinheiro. E aí eu explico isso um pouquinho melhor. Eu vi que vocês estão mandando perguntas. Nossa, o que é isso? Não sei o que é isso. Não estamos dando pergunta não, só estamos falando bobagem, pode continuar. Então tá. Bom, aí para falar um pouquinho explicar um pouquinho, né, como é que funciona o investimento, tem alguns conceitos básicos. Um deles é liquidez. Liquidez é quanto tempo você demora para ter acesso ao dinheiro. Então, tipo, o dinheiro na sua conta corrente, ele tem liquidez altíssima, porque qualquer hora que você precisar, você vai lá e tira ele, né? Então, tipo, quando você está falando de guardar dinheiro, você precisa de alta liquidez. Por outro lado, quando você está falando de tipo, eu tenho uma casa, que é um bem financeiro que você consegue converter em dinheiro, né? A liquidez de uma casa é baixíssima, porque o tempo para você converter esse dinheiro é muito alto. Então, tipo, se você tiver um problema, você não vai conseguir tirar esse dinheiro. Outra coisa é o prazo de rendimento, que é o tempo que demora para aquele investimento gerar o rendimento dele. Então, o quanto ele vai te dar de dinheiro adicional. Então, o exemplo mais tradicional é a poupança, que ele rende todo mês. E aí tem aquela história de você, tipo, se você tira o dinheiro da sua poupança no meio do mês, você está perdendo dinheiro, né? Na verdade, não é que você está perdendo, você só deixou de ganhar o rendimento daquele mês. Então, você não esperou fechar o ciclo. Esse tipo de investimento, que tem prazo de investimento,
Normalmente você só pode tirar o dinheiro quando chega no prazo do rendimento, porque se você tirar antes disso, você vai ter prejuízo. E aí, outro conceito básico também é bens financeiros. Então, uma coisa que precisa entender é que a gente está falando não de necessariamente ter o dinheiro na conta, mas você ter bens financeiros. Então, isso vale tanto quanto, tipo, casa própria, veículo, que são coisas que, se você precisar, você converte em dinheiro, você pode vender, quanto ativos financeiros, que é basicamente, quando você fala de investimento, você está falando de ativos financeiros. Que é, por exemplo, você ter um título de crédito numa empresa, você ter ação numa empresa, tudo isso são considerados ativos financeiros. E a principal diferença é que, no geral, o ativo financeiro tem as regras muito claras em relação à liquidez e ao que vai render. Então, se você, vamos supor, eu vou comprar um imóvel e vou ver quanto que ele vai render. A regra disso, de quanto você vai conseguir vender, de quanto dinheiro você vai fazer, não está escrito em lugar nenhum. Você não tem um contrato em relação a isso, né? Então, o risco disso é muito do seu conhecimento em relação àquele tipo de investimento. Enquanto que se você vai numa corretora e ela te oferece, esse investimento vai durar 5 anos, vai te dar 20% depois de 5 anos. Você sabe exatamente a regra. Então, os ativos financeiros, por isso que essa é a principal diferença de um ativo financeiro para um bem físico, né? Em termos, né? Pensando como finanças, assim. Obviamente tem outras diferenças. E aí falando um pouco, né, de estratégia de investimento. Então, né, putz, legal, eu quero começar a investir. Por onde eu começo? A resposta depende. Então, depende do quê? Depende do seu objetivo. Então, você pode ter estratégias diferentes dependendo de qual é o seu objetivo. Se você tem um objetivo um pouco mais curto prazo, vamos supor, putz, eu quero viajar daqui a 2 anos para a Europa com meus amigos. E aí, para isso, vamos supor que você calculou que você precisa de 10 mil reais. A sua estratégia para guardar 10 mil reais em 2 anos é completamente diferente da sua estratégia de conseguir 30 mil reais em 20 anos. Porque você tem por ter um universo de tempo muito menor, tem regras diferentes para o mundo financeiro em relação a isso. Então, a primeira delas é um conceito que vocês já devem ter ouvido falar, que é a questão do juro composto. Que se você tem um investimento que rende mês a mês, com o tempo você vai gerando rendimento em cima do rendimento. Então, você vai crescendo exponencialmente o seu dinheiro. E quando você tem universos de tempo muito menor, você não consegue usar tão bem os juros compostos. Então, você não consegue rendimentos tão bons e você não pode correr tanto risco, porque se você tiver perda de capital, você não tem tempo para repor esse dinheiro. Então, onde você vai investir, como você vai investir, depende do seu objetivo mais do que qualquer coisa. Outra coisa que também impacta, né, como você investe, a sua estratégia de investimento, é o que eles chamam de perfil de risco. Que se você abrir conta em qualquer corretora, eles vão falar disso. Perfil de risco é basicamente se você topa correr o risco de perder dinheiro no final. E quanto você topa isso. Obviamente que a probabilidade de você perder dinheiro é baixa, principalmente se você fizer uma coisa um pouco mais educada, vamos dizer, do sentido de ser um educated guess, porque no fundo investir tem uma certa aposta, né? Mas se você faz isso de forma consciente e com bastante diversificação, a chance de você perder dinheiro é baixa. Aí falando um pouco de, né, como você compara investimentos. Então, quais são os índices que ditam as regras? Oi. Vai com calma, que as pessoas estão fazendo cara de muito confusas. Então desculpa. Eu tô acompanhando os rostinhos. Eu acho que a parte de investimento entenderam, mas aí quando você mudou pra parte de índice, eu vi cara de desespero. Então. Se fui eu fiz cara de desespero porque eu odeio essas siglas, mas é só isso. Pode continuar por mim, se fui eu que fiz cara de confusão. Vocês estão. Alguma dúvida? Alice tá Vocês querem que eu fale um pouco mais de alguma coisa? Tá tranquilo, mas... Por mim, pode seguir também. Beleza. Aí falando de índices. Índices é como você compara investimentos entre eles, basicamente.
Então, eu vou falar dos índices mais básicos que a gente precisa entender. O primeiro é o CDI. O CDI é, tipo... Explicar o que é CDI é meio complicado, mas é basicamente o imposto, a taxa que você tem que pagar, que os bancos pagam para fazer empréstimo um para o outro. Basicamente isso. Por que que isso guia investimento? Porque investimento é basicamente uma empresa investindo na outra, né? Então, é basicamente a taxa de você transferir esse dinheiro, vamos dizer. Na prática, o que isso quer dizer é que o CDI é uma taxa de referência. Então, tipo, sempre que você vai olhar uma aplicação, muitas delas vão estar falando, eu rendo X% do CDI. Então, ele é uma taxa para você comparar um cara com outro. Você não precisa se preocupar tanto o que ele quer dizer. O CDI, ele varia muito. Então, normalmente, ele está acima da inflação. Esse ano, ele está abaixo da inflação. Tá? Isso depende da política do Banco Central. A taxa Selic é a mesma coisa que o CDI, só que é um pouco a nomenclatura. O CDI, você fala 90, tipo, a poupança rende 70% do CDI. 100% do CDI é exatamente a mesma coisa que a taxa Selic. Então, você já deve ter ouvido isso, que a poupança rende 100% do CDI, que a Nuconta rende a taxa Selic. Isso quer dizer que a Nuconta rende 100% do CDI, ou seja, rende 30% mais do que a poupança. Tá? É sempre igual. Você é um robô. Claro que é. Não deu pra ouvir nada. Socorro. O microfone da Ana sempre é o bugado, sério. Você quer digitar o que você queria saber, Ana? É mais fácil. Ana, digita. Se é sempre igual aqui. Ela digitou no chat. O que é sempre igual? A taxa do CDI? Acho que... Acho que o CDI ou a Selic. Que a Selic é sempre 100% da Sim. CDI, é isso? Isso. A Selic é sempre 100% da CDI. Ah, É uma sim. diferença ridícula. Mas É tipo a Selic... varia. Oi? As Tipo, duas a variam. relação entre elas é a mesma, mas a Selic em si varia. As duas variam, né? Quando uma varia, a outra varia. Porque elas são... Exato. A diferença delas é tipo, a Selic é igual a CDI menos os juros de não sei o que. Só que esses juros de não sei o que é 0,05. Então, na prática, elas são a mesma taxa. E pra vocês saberem, por muito tempo no Brasil, a taxa Selic e CDI foi mais ou menos 7% ao ano. Então, esse era mais ou menos o rendimento. Hoje em dia está em 3%. Então, por muito tempo, a sua taxa do CDI estava acima da inflação. Hoje em dia está abaixo. Mas, historicamente, a taxa do CDI é maior que a inflação. Tá? Aí tem outro índice que é o Ibovespa, que é basicamente, se você fosse apostar em todas as ações do mercado brasileiro, quanto você ganharia ou perderia de dinheiro. Então, é a média de rendimento ou perda do mercado de ações brasileiro, que é a B3, né? Então, no Brasil, se você quer saber qualquer um desses índices relacionados à ação, você tem que olhar todo o site da B3. Selic, CDI, é tudo Banco Central. Vejo perguntas ou zoeiras. Aí os sorrisos também desse setor. E aí, a inflação é basicamente o quanto seu dinheiro desvaloriza no ano, né? Então, acho que todo mundo sabe o que é inflação. E aí, para termos de investimento, a taxa que corresponde à inflação é o IPCA, tá? Então, para vocês saberem qual que é a diferença. A inflação ela não é totalmente homogênea entre todos os produtos. Tem produtos que desvalorizam mais do que outros. E aí, a taxa adotada para representar a inflação é o IPCA, que é de bens de consumo, basicamente. Então, é quanto que bens de consumo, na média, desvalorizam. Então, quando você for investir, você vai ver basicamente essas três taxas: CDI, Ibovespa e IPCA. IPCA é a inflação, CDI é essa taxa de base da economia, e a Ibovespa é a taxa do mercado de ações. E aí, sempre que a gente fala no mercado financeiro, né, de investimento, fala muito de custo de oportunidade. O que é isso?
Vamos supor que você deixa o seu dinheiro numa aplicação por 2 meses e meio. E essa aplicação era poupança. Então, na poupança, se você deixa por 2 meses e meio, você só ganha o rendimento equivalente a 2 meses, certo? Porque o rendimento é no final do mês. Então, você teve uma oportunidade de ganhar dinheiro por 15 dias que você não aproveitou. Então, esse é o custo de oportunidade que você tem em relação à poupança. Então, que basicamente 15 dias do seu dinheiro rendendo que você perdeu, esse é o custo da oportunidade. E aí, normalmente, se fala também de... se você, por exemplo, manteve o seu capital, comecei o ano com 200 mil, terminei com 200 mil, não só você perdeu o custo de oportunidade, você também perdeu a inflação. Então, dinheiro parado é prejuízo. Mesmo que ele esteja rendendo, mesmo que a inflação, se fala muito disso, assim. Beleza. Posso E aí, fazer uma falando... pergunta idiota, só? Pode? É sempre Claro. em porcentagem essas coisas? Tipo, inflação, tudo é sempre em porcentagem? Tá bom. Sim. O que vai acontecer? Dependendo do tipo de investimento que você vai olhar, por exemplo, renda fixa é normalmente porcentagem do CDI. Então, é tipo 120% de CDI, 130% de CDI, 140% de CDI. Batendo o olho, você não vai saber se isso está maior que a inflação. Mas você pode pensar que, numa média, o mercado é autorregulado. Então, você pensa que você é uma corretora e você quer que as pessoas invistam com você. Para você ter o mínimo de valor para essa pessoa, você tem que render mais que a inflação. Então, tipo, você tem que pensar que a maioria desses investimentos em corretora particular rende mais que a inflação. Mas isso não é sempre verdade, depende um pouco das regras desse negócio. E o IPCA, ele é tratado como IPCA mais X%. Então, investimentos que são baseados na inflação, eles sempre são, eu vou render inflação mais 3% ao ano, mais 2% ao ano. Porque aí você garante que você é o jeito de você dar garantia para o seu consumidor, né, de que ele não vai perder dinheiro. E aí um terceiro tipo, que também às vezes aparece, é o que eles chamam de pré-fixado, que é tipo, vai render 10% ao ano, independente da inflação. Então, se a inflação estiver baixa, é muito alto. Se a inflação estiver alta, você pode perder dinheiro, porque você vai estar rendendo menos que a inflação. Então, eu vou entrar em detalhes desses tipos um pouco mais pra frente, e aí eu explico exatamente. Cami, fiquei com uma dúvida aqui de uma coisa que você falou. Manda. Você falou que uma aplicação, mesmo que renda o mesmo que a inflação, isso ainda pode corresponder a um prejuízo. Não, se o investimento render 120% do CDI, isso não quer dizer que está maior que a inflação. Tá, calma, então na mesma linha. Na real, se ele falar 120% de CDI, na real você tem que ver quanto está o CDI em relação à inflação, é isso? Isso, perfeito, Tá. perfeito, é isso. Beleza. Aí tem tipos de investimento. Tem investimento de renda fixa e renda variável, eu já vou explicar isso um pouco melhor. Mas eu gosto de pensar também como curto prazo e longo prazo. Então, investimentos de curto prazo, que é tipo 2 anos, eles geralmente têm liquidez mais alta, então você consegue tirar dinheiro mais rápido. O prazo de investimento também é mais baixo. Então, vamos supor, eu vou deixar o dinheiro travado 2 anos e vai render 15% ao ano. E, no geral, você não quer tomar grandes riscos com investimentos de curto prazo. Porque se ele é curto prazo, quer dizer que você precisa do dinheiro logo. Então, você não deveria tomar muitos riscos. Por outro lado, no longo prazo, se você trava o dinheiro, por exemplo, 15 anos com uma empresa, você consegue ter rendimento maior por ano. Então, não é só que no final você vai ter mais dinheiro porque está rendendo por mais tempo, mas pela natureza do funcionamento, se você se compromete com a empresa de deixar o dinheiro com ela por mais tempo, seu rendimento ao ano é maior. Tá? E nesse tipo de investimento, quando você investe pensando no longo prazo, no geral você precisa de baixa liquidez, então você não precisa ter o dinheiro na hora que você precisa, porque você vai se planejar para precisar desse dinheiro, seja para aposentadoria, seja para comprar uma casa, seja para algum plano de longo prazo que você tenha. Você não é uma coisa que, né, num mês, virou um mês, eu já preciso desse dinheiro, é uma coisa que vai se planejar. E outra coisa é que você pode também tomar maior risco,
Porque se você não tiver o rendimento que você esperava no meio do caminho, você tem tempo para recuperar esse dinheiro. Então, um ótimo exemplo disso é a crise agora que teve na Bolsa. Então, quando começou o Covid, a Bolsa de Valores brasileira caiu mais ou menos 40% o valor de todas as ações. E não foi por causa do Covid no Brasil, foi por causa do Covid na China, porque os chineses investem muito no Brasil. E eles congelaram tudo quando começou a crise. Quando isso aconteceu, vamos supor que eu tinha R$200 em ação. Quando isso aconteceu, eu passei a ter 120. Se eu precisasse desse dinheiro no curto prazo, eu ia ter que vender a 120. Então eu perdi muito dinheiro. Só que, como eu posso esperar, ele vai voltar para 200 e vai valorizar de novo. Então, eu posso ter perdido um pouco pelo custo de oportunidade, mas eu não perdi o meu dinheiro, entendeu? A minha perda foi muito menor. Faz sentido? Sim, senti isso na pele. Mas é sempre pensar que o mercado é meio autorregulado, assim. Então, esses momentos de muita baixa em ação, sempre a tendência é que todas subam de novo. Óbvio E que... por isso, às vezes, é um bom momento para comprar ação também. Sim, perfeito. E aí, acho que um ponto adicional também é que se você deixa o seu dinheiro em ação, você está sujeito a esses movimentos que são macro do mercado e você está sujeito ao movimento daquela empresa. Então, no geral, você precisa conhecer também um pouco da empresa que você está investindo, né, a ação que você está comprando, porque corre o risco da empresa, por exemplo, teve uma crise no mercado e a empresa não consegue se recuperar. Aí você vai perder tudo, entendeu? Então, a ação é um negócio bem arriscado, tá? Eu investi em ação, tá? Então não quer dizer que é ruim. É bom, mas você precisa de um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de conforto. Aí, beleza, só pra, sumarizar o que a gente falou um pouquinho até agora. Então, se seu objetivo é guardar dinheiro, então ter uma reserva para emergência, e você pode ter vários objetivos, tá? Então, eu posso ter o objetivo de ter um pouco de dinheiro para emergência, eu também quero ter um pouco de dinheiro para uma viagem, e eu também quero fazer minha previdência privada, por exemplo. Eu posso ter vários objetivos. No meu objetivo de guardar dinheiro, a minha estratégia para guardar deve ser: então, eu tenho que ter liquidez diária, então eu preciso de uma aplicação que eu consigo tirar o dinheiro a qualquer hora. Eu quero o máximo possível render mais que a inflação. Eu quero rendimento de curto prazo. Então, aquela história da poupança, se eu tirar o dinheiro, eu não perco os rendimentos que ele geraria. Então, eu poderia procurar coisas com rendimento diário, semanal, mensal. Então, eu não iria mais que mensal, tá? Que é o rendimento de curto prazo. E aí, nesse caso, quais são os investimentos sugeridos? A Nuconta, que por trás investe no Tesouro Selic, que rende 100% CDI, que hoje está menor que a inflação, mas hoje, no Brasil, não existe aplicação de renda fixa rendendo mais que a inflação com liquidez diária. E a Nuconta e o Tesouro Selic rendem mais do que a poupança. Tipo, sempre. Nunca rende menos. Ô, Cami, mas, por exemplo, Tesouro IPCA não tem liquidez diária? Não, porque você trava o dinheiro. Você trava pelo entendi. menos nos primeiros 30 dias, se você for parar pra pensar. Porque, tipo, se você tirar nesse primeiro mês, você acaba tendo que pagar 98% de imposto de IOF em cima da sua rentabilidade. Isso. Então, o que quer que renda no primeiro... Então, você até consegue retirar antes do prazo do investimento, do IPCA mais alguma coisa. Mas você paga quase todo você perde todo o rendimento. Para dinheiro de emergência, talvez até você ache um CDB com liquidez diária que esteja uns 110% do Selic. Eu gosto de deixar no conta mesmo, porque qualquer hora que eu precisar tá lá. Porque o objetivo desse dinheiro não é gerar mais capital. O objetivo desse dinheiro é você não entrar num buraco de dívida. É você não passar perrengue, entendeu? Então, o objetivo desse dinheiro é estar facilmente acessível e você tentar não perder dinheiro. Então, a melhor condição para isso realmente é a Nuconta ou o Tesouro Selic,
Na verdade, qualquer conta em banco digital hoje em dia já faz isso, não precisa ser no conta especificamente. Mas obviamente que eu prefiro no conta. Né? Trabalho lá e tal, não sei. Agora, se você quer, por exemplo, viajar para Disney. Então, eu quero viajar para Disney daqui a 2 anos. Então, quais são as regras que você tem que ter? Vamos supor que você quer viajar em maio de 2022. Então, você precisa ter liquidez e a data de vencimento antes dessa data. Então, esse é o básico. Então, você vai procurar um investimento, você vai ter que ver coisas que encerram antes dessa data ou coisas que encerram depois, mas tem o período de rendimento intermediário nessa data e que você possa retirar o dinheiro. No geral, eu prefiro só pegar coisas que vencem nessa data, porque é muito mais fácil de buscar por isso. Então, você vai buscar coisas que vencem em maio de 2022 ou um pouquinho antes. E você vai procurar renda fixa, porque esse dinheiro, como eu disse, como você precisa dele no curto prazo, se acontecer alguma coisa no mercado, tipo o que aconteceu com as ações, tipo o que pode acontecer com coisas com risco, você não tem tempo para recuperar o capital. Você não tem tempo para esperar o mercado estabilizar. Então, eu sugeriria renda fixa. Você pode ter 90% em renda fixa e 10% em alguma coisa um pouco mais arriscada. Mas o grosso do seu dinheiro tem que estar em renda fixa. E aí tem várias opções boas. Então, tem CDB, que é certificado de depósito bancário. Gente, esses nomes, tipo assim, tanto faz o que ele é. É tudo um papelzinho que corresponde a um título financeiro. Então, na verdade, esses nomes meio que tanto faz, mas normalmente eles seguem índices diferentes. Então, o CDB, ele segue o CDI. Então, hoje, você consegue achar CDB com 140% do CDI, que é muito bom, e é já mais que a inflação. Tem o Tesouro IPCA+, que é o tesouro que a Alice falou, que você trava o dinheiro, ele rende mais que a inflação e mais X%. Então, é um negócio mega seguro, assim, você nunca vai perder dinheiro. Tem o LCA, LCI, que são as letras de crédito, que eles são a mesma coisa que o CDB, também rende uma taxa do CDI, só que você não paga imposto de renda. Então, tem alguns tipos de aplicação específicas que você não paga imposto de renda, e aí, embora o rendimento seja menor, vale a pena por causa disso. Vi perguntas, deixa eu ver. Desculpa, não são perguntas, são só comentários. Eu Seu faço dinheiro tá comentários quase em todo no escritos. IPCA. Então, tá ótimo. Então, IPCA+, é ótimo. E se você quer aposentadoria, então eu quero ter, me aposentar com 50 anos, ganhando 7 mil reais por mês. Para fazer isso, você precisa mais ou menos umas 300 vezes o valor que você vai ganhar mensalmente. Então, você quer ganhar 7 mil reais, você precisa de... eu diria 3 milhões, vai, para arredondar para cima. Você precisa de uns 3 milhões guardados. Pra você ter 3 milhões guardados, obviamente você precisa de muito tempo para guardar isso. Então, você vai precisar de 20, 30 anos para juntar esse dinheiro. E aí, com 20, 30 anos, existe a maravilha dos juros compostos. E você pode tomar muito mais risco se for um risco inteligente. Então, principalmente para investimento de longo prazo, seja para aumentar seu poder aquisitivo no longo prazo, seja para aposentadoria, vale a pena olhar para a renda variável, principalmente ação, fundo de investimento e fundo imobiliário. E você precisa diversificar muito. Então, principalmente quando você está falando de investimento de longo prazo, a melhor forma de reduzir o risco que você está tomando é diversificar. E aí não é só diversificar, tipo assim, eu vou comprar ação de 10 empresas. Não é só isso. É assim, você vai comprar ação de empresas que estão em setores diferentes. Então, eu vou investir numa empresa que é um banco, uma empresa que é uma construtora, uma empresa que é loja de roupa. Então, você quer diversificar em vários aspectos. Eu vou explicar um pouquinho mais como é que funciona a diversificação. Mas esse é o mais importante quando você está falando de gerenciar os riscos que você toma. Agora, entrando um pouquinho mais em tipos de investimento. Pois é. Era para dar um refresh onde é essa daqui? Oh, não, ele mudou de slide. É que tava escrito viagem 2 vezes. Aí eu só atualizei. Eu botei guardar dinheiro pra velhice. Tá bom. Beleza. Aí, beleza. Falando dos principais tipos de investimento. Cami, só uma pergunta.
do slide anterior. Por que, nesse caso, teria que ter liquidez altíssima? Porque eu inverti liquidez alta com liquidez baixa. No caso, baixa, né? Liquidez baixa. Você não precisa tá. ter na hora. Uhum. Acho que é porque eu atualizei. copiei. Sei lá. Não, Obrigada. já tava assim, acho. Mas... Não, beleza. Atualizei agora de novo. Bom, aí Tesouro Selic, né? Tesouro Direto, desculpa. Um dos tipos da Selic. Tesouro Direto é basicamente você emprestar dinheiro pro governo. E aí o governo é um bom pagador, vamos dizer. Alguns anos atrás não era possível. E hoje em dia é uma opção de investimento super segura. E aí o governo tem algumas opções para você investir. Não são só essas que estão aqui, tá? Essas são as principais. Então tem o Tesouro Selic no conta, que é o que eu comentei, que rende o mesmo que a taxa Selic. A no conta investia direto no Tesouro Selic no começo. Hoje em dia eles já usam seu dinheiro, mas garantem a mesma taxa. Tem o IPCA+, que rende a inflação mais X%, e a liquidez é no vencimento. Então, se você comprar um que vence em 2025, em 2025 você vai receber o seu dinheiro mais o rendimento. E o pré-fixado, que é o que eu comentei, que em momentos que a inflação está alta, é bom você comprar pré-fixado, porque quando ela baixar, você vai ter um rendimento bom. Então, vamos supor que a inflação está 20% ao ano, você compra um pré-fixado, a inflação ano que vem baixa para 8%. Se eu tivesse comprado um IPCA+, ele seria inflação mais 3%, por exemplo. Se você compra um pré-fixado, você está rendendo 20%. Então, você vai ter mais dinheiro com pré-fixado em momentos de inflação alta. O problema é você saber prever a inflação. Se você acha que a inflação vai continuar subindo, ou se você não sabe o que vai acontecer, e a inflação sobe mais, você corre o risco da inflação ficar mais alta do que o que você tem de rendimento. Aí tem as opções de renda fixa. Renda fixa é assim, ele garante um rendimento. Essa é a definição de renda fixa. Você tem um rendimento garantido. Então, o risco, tanto do tesouro quanto da renda fixa, é baixo. O risco eu comprei um pré-fixado e por um acaso a inflação aumentou muito e eu estou rendendo menos que a inflação. Esse é um risco. Outro risco a corretora que eu investi faliu, quebrou. Você vai recuperar o seu dinheiro, porque tudo que é renda fixa no Brasil é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então você recupera o seu dinheiro, mas você não ganha os rendimentos que você tinha direito. Então o risco é baixíssimo, porque a chance dessas coisas acontecer, essa última opção acontecer é muito baixa. E da primeira opção é só específico para a taxa pré-fixada se a inflação variar muito. Então, assim, no geral, renda fixa é muito seguro. O Cami, nesse Oi. caso hipotético da corretora falir, que eu sei que é bem pouco provável, mas se ela te dão o dinheiro de volta, só que sem os rendimentos, você perde dinheiro, não? Sim, tipo, você tem o custo da oportunidade, né? Você tá perdendo a inflação e poder aquisitivo, mas o valor que você investiu é o valor que você recupera. Mas é que se você recuperar 10 anos depois, você devia recuperar, você investiu 10, deveria recuperar 15, e você recupera 10, é tipo... Sim. É isso aí. A rigor, no mundo do investimento, isso é perder dinheiro. Mas, ainda assim, é uma chance muito baixa disso acontecer. E, de novo, diversificando, você diminui menos ainda o risco de acontecer. Então, os principais tipos de renda fixa são CDB ou letra de crédito, que rende 100 e alguma coisa por cento de CDI e você paga imposto de renda. Cami, posso fazer uma pergunta bem burra? Pode. Esse negócio da corretora seria tipo a Easy Invest? Não, a Easy Invest, ela é uma corretora. Eu falei corretora, mas na verdade não é exatamente a mesma coisa. É o dono do título. Então, as corretoras, XP, Easy Invest, eles não são dono do título. Eles são só o intermediador. Então, quando você investe na Easy Invest, você investe, por exemplo, no Banco Máxima. Então, você compra um CDB do Banco Máxima. Então, se a Easy Invest falir, o seu CDB do Banco Máximo ainda está lá. O problema é se o Banco Máximo falir, entendeu? Entendi, beleza.
É porque eu falei corretora, mas tipo, para corretora online isso não se aplica. Mas, por exemplo, você pode. Tem alguns lugares que você consegue investir direto, né? Ai, baby, leva um sorvete de macadâmia também, que não é melhor? Desculpa. O Vi vai dar mercado pra mãe dele. E, enfim, CDB, letra crédito, rende. Vocês devem achar 130% de CDI, mais ou menos. Que é, hoje em dia é mais ou menos a inflação, porque o Guedes abaixou pra caralho a taxa Selic e o CDI. Mas a tendência, na minha sincera opinião, é que isso aumente, tá? E que a inflação também abaixe. Então, no longo prazo, não é ruim investir em CDB. LCI e LCA, que rende X% CDI também, só que é isento de imposto de renda. Você deve achar uns 100% CDI, 95% CDI. Debenture, que é isento de imposto de renda e rende a inflação mais X%, que nem o Tesouro IPCA. Aí você tem CRI e CRA, que é outro tipo também de título, que é isento de imposto de renda e que usa diversos tipos de taxa. Então tem alguns que é pré-fixado, algum que é IPCA, algum que é CDI. É uma bagunça. Não sei por que é assim, mas enfim. E o LF, que é alguma coisa com... Eu não lembro o que significa a sigla agora. Mas que é prefixado. No fundo, todos esses caras são iguais, assim. É tipo, é renda fixa. Então, dependendo do contexto que você tá, você vai preferir um ou outro. Então, uma boa prática é diversificar. Então, não investe tudo no mesmo banco. Então, se você tem o CDB do Banco Máximo, você pode procurar outro do Banco Pan, ou outro, às vezes, esqueci aquele nome, Banco Sandoval, X, whatever, esses nomes de banco pequeno que tem investimento. Tipo, você deveria diversificar tanto os tipos de investimento, porque vamos supor que você coloca no IPCA mais X%. Então, você compra hoje, a inflação tá alta, tá, sei lá, em 7%, e você compra o IPCA mais 3%. E aí, daqui a 3 meses, a Selic sobe de novo. E aí o CDB estava rendendo mais. Só que você não tem investimento em CDB, porque você pôs tudo em debenture. Então, nesse caso, você não vai estar ganhando tanto dinheiro. Então, no geral, o melhor é diversificar. Obviamente que você não consegue diversificar muito com baixos valores, porque aplicações de renda fixa, você tem um valor mínimo para investir. Então, no geral, eu recomendo gasta, sei lá, 5 mil reais num tipo, ou numa corretora, ou num banco. Mais do que isso, você, a cada bloquinho de 5 mil reais, você quer diversificar. Cami, Oi. eu sou um robô? Não. Uau. Uau. Entre essas todas de renda fixa, tipo, qual o primeiro bloquinho de 5 mil você poria para investir? Tipo, o que você acha que vale mais a pena? Pensando no cenário hoje, tá? Pensando no investimento de curto prazo para hoje, eu colocaria no IPCA mais X%. Porque hoje a inflação está maior que o CDI, isso vale a pena. Só que aí depende, né? Então vamos supor, a inflação tá X%. Eu não olhei como tá a inflação, como foi a inflação nos últimos anos. Eu daria uma olhada e veria, por exemplo, se ele está em tendência de queda ou não. Se a inflação está melhorando, um pré-fixado pode valer a pena. Eu já tive pré-fixado e valeu muito a pena. E aí o próximo bloquinho que eu teria, eu colocaria no CDB de alto rendimento. Então eu colocaria no CDB que está mais em 140% do CDI, alguma coisa mais agressiva. Que aí também vale a pena. Então, tudo isso depende do momento que você está aplicando. Então, o ideal é, você começa a investir, você pega um que faz mais sentido agora, e daqui a 6 meses, você vai ter mais dinheiro para investir, você vai e pega outro, entendeu? Então, tipo, você diversifica tanto em instituição quanto em tipo. Porque essas taxas, né, o CDI, IPCA, Ibovespa, eles não estão correlacionados necessariamente. Então pode ser que um suba, outro caia. Então é bom você diversificar entre essas taxas também. Ok. Tá. Pode falar. Não, volta um slide. Rapidinho.
Ou seja, o resumão é, no momento vale a pena o IPCA mais X% porque a inflação está acima do Está muito acima do CDI. CDI, isso, da Uhum. taxa Selic barra CDI. Tá. Só que a taxa Selic está baixa porque isso está sendo uma política anticrise. Talvez quando diminuir a crise, eles subam a Selic de novo, né? Então, Isso, porque o que acontece quando você baixa a taxa Selic? A taxa Selic, ela regula o investimento em renda fixa, basicamente. Esse é o maior impacto. Quando você baixa a Selic, você diminui o investimento em renda fixa. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está dando menos dinheiro para os bancos e mais dinheiro no mercado direto. Então, as pessoas vão deixar de investir em renda fixa para investir em ação em fundo de investimento. Então, elas vão investir mais em empresas, entendeu? Então, você força isso para tirar dinheiro do banco e injetar dinheiro no mercado. Essa é a política, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma taxa base de renda fixa muito baixa, para garantir boa movimentação no mercado de ações. E aí você consegue injetar dinheiro nas empresas, que é o foco dele. O Brasil nunca foi assim. O Brasil sempre teve investimento de renda fixa muito bom. O Paulo Guedes falou que queria acabar com a renda fixa. E por isso ele tá fazendo isso. Ele aproveitou que está em crise, que ele consegue usar isso como desculpa, para tentar diminuir o investimento em renda fixa, porque isso movimenta menos a economia do que investir em ação, entendeu? uhum. A Mas Selic também se converte na taxa de juros do que a gente pega de empréstimo no banco, né? também. Só que tem esse ponto. Isso também, os bancos também reclamam, entendeu? Tem uma pressão para que a taxa Selic esteja alta e esteja acima da inflação. E essa pressão não vai deixar de existir só porque ele fez isso durante a crise. Então, eu acho que depois que melhorar a crise e na verdade verem que abaixar a Selic no Brasil não reflete numa economia melhor, porque no Brasil não é a desigualdade, né? É capaz que suba de novo. Mas, enfim, tem muito achismo nisso, né? Justo. E agora falando de renda variável. Renda variável é onde você mais consegue dinheiro de longe. Esqueci uma opção aí que é criptomoedas. Então, renda variável, você pode investir em ações, que no Brasil você consegue investir na B3. Você também consegue investir na Bolsa de Nova York. Eu não invisto simplesmente porque eu tenho preguiça de lidar com a conversão do dólar. Porque você paga muito, só de converter o dólar já é caro, sabe? Então você acaba, gastando muito dinheiro só pelo processo. Então é um investimento muito longo prazo e que é meio chatinho de fazer, sabe? Porque você vai perder dinheiro no curto prazo pagando uma nota para converter seu dinheiro em dólar, sabe? Então, não é uma coisa que eu super recomendo se você não sabe para quanto tempo de investimento você vai deixar aquilo. Você tem clareza que a aposentadoria é 30 anos, acho que vale a pena olhar. Se você não tem essa clareza, eu não olharia. Aí, mercado de ações, tem dois tipos de investimento em ações, basicamente. Um tipo é o que eles chamam de swing trade, que é que é o que quando você fala em investir em ação, as pessoas pensam em swing trade, mas swing trade é o que as pessoas menos fazem. Swing trade é você compra a ação quando ela tá barata e vende quando ela tá cara. Basicamente isso. Então você fica acompanhando a movimentação do preço de uma ação de uma empresa e você ganhar dinheiro com isso. Então, seja vendendo de madrugada, que ela tá um pouquinho mais barato, e vendendo depois de manhã, que ela tá um pouquinho mais cara, seja você acompanhar o movimento da empresa no tempo. Então, eu vou comprar agora que tá 20, porque eu acredito que essa empresa chega a 40. Isso é o swing trade, é você especular no preço da ação em si. Tá? E tem outro tipo de investimento em ação, que é você investir buscando dividendos. Então, existem ações, não são todas, tá? Eu não sei porque seu irmão falou que são todas, não são todas, que dão dividendos. Que é, por você ter uma ação da empresa, ou seja, ter um pedacinho da empresa, ela vai te dar um pedacinho da renda dela. Então, se eu tenho 300 ações da Magazine Luiza, eles me dão 0,01% do lucro deles.
né? No período em que eles fecham o lucro, que acho que é uma vez por mês, se eu não me engano. E aí, nesse caso, o que eu tô fazendo, assim, no fundo não importa tanto o preço da ação, porque o que importa é o dividendo que eu vou estar ganhando. E aí eu não preciso me preocupar tanto se a ação vai subir ou vai cair, porque eu tô ganhando com o dividendo. E aí, obviamente, no momento que eu achar que isso não vale mais a pena, eu posso vender a ação. Ou se eu ver que a ação valorizou bastante, posso falar, não, beleza, vou vender, porque eu comprei mais barato e aí eu ganhei tanto os dividendos quanto o preço da ação que eu vendi. Então, esses são os dois jeitos de investir em ação. Eu só faço o segundo. Eu só invisto por dividendo, porque eu não tenho saco de ficar acompanhando o preço de ação para fazer swing trade. E eu não sei se eu tenho conhecimento também para ver se uma ação vai subir ou descer, enfim. Você tem que manjar bastante. Além disso, tem fundo de investimento, que é quase como se fosse uma compra coletiva de ações. Então, em vez de você ir lá e comprar uma ação, você e mais 1.000 pessoas compram 1.000 ações juntos, de diversas empresas. Então, num fundo de investimento tem uma administradora que vai juntar dinheiro de não sei quantas pessoas, então vai juntar 100 mil reais, 1 milhão de reais, 20 milhões de reais, e com esse dinheiro vai investir em várias ações para trazer esse rendimento para os clientes deles. O fundo de investimento tem uma taxa de administração, que é como eles vão ganhar dinheiro. Então, uma parte do que você ganharia vai para eles, mas em compensação você não precisa se preocupar em saber qual ação você vai investir. Eles fazem essa gestão para você e o risco de investir num fundo é menor porque ele garante diversificação. Então, ele vai olhar para diversas ações diferentes. Se uma cair e outra subir, tá tudo bem. Tá? Tem outra opção, que é fundo imobiliário, que funciona que nem uma ação como dividendo, que é basicamente você está financiando construção imobiliária. E aí eles funcionam da mesma forma. Como uma ação, você ganha dividendos deles. Uma outra opção que aparece, que existe, é ouro. Ouro, se eu não me engano, quando teve a crise dos Estados Unidos, só quem tinha dinheiro em ouro não perdeu dinheiro, assim. Porque o ouro é um negócio que não muda o valor. Não muda. Tipo, ele começou valendo 200 reais, ele vai terminar valendo 200 reais. Então, quando você tem períodos de crise muito, muito fortes, o ouro é a única coisa que segura. Eu não invisto em ouro porque, enfim, tipo, eu acho que não vale a pena, mas é um jeito garantido de você não perder dinheiro, basicamente. Então, tem grandes investidores que falam que você tem que ter um pouco em ouro. Que é assim, se a casa cair, você tem um pouco em ouro que tipo, você vai garantir que você não foi à falência junto. Principalmente quem investe muito em ação. E tem as bitcoins, que são as criptomoedas. Que, pra mim, apostar em criptomoeda é aposta. Você não faz a menor ideia se aquilo vai valorizar ou não. Não gera dividendo. É a mesma coisa que fazer swing trade em ação. Então, você tem que entender se aquela moeda vai valorizar ou não. Como é que vai acontecer. Tem que ficar acompanhando o preço. Quando tiver com preço bom, você vende. Então é o mesmo racional. Ô, Cami, Hum. o que é? Eu tenho fundo multimercado. O que é isso? Também é um fundo de renda variável, né? É o fundo de investimento, é a mesma coisa. Também é fundo de investimento. O multimercado quer dizer que ele investe em vários mercados. Então, o fundo de investimento tem alguns tipos. O multimercado é o mais comum, que é basicamente eu invisto numa empresa de petróleo, eu invisto numa empresa de construção, numa empresa de loja. Então, ele varia o mercado que ele está investindo. E a diferença disso para um fundo de ações é o quê? O fundo multimercado, ele também investe em renda fixa. Então, ele vai colocar, tipo, sei lá, 70% do dinheiro em renda fixa e 30% em ações. E aí ele diminui o risco de ser um fundo que não vai render bem, porque ele tem investimento em renda fixa. Ah, tá. Eu tinha visto que o multimercado é um pouco mais seguro que ações, né? Isso. Aí o fundo de ação, ele vai investir realmente só em ação. Mas de qualquer forma, eles vão diversificar, tá? Mesmo o de ação é arriscado, mas também é diversificado. Bom, o que tinha slide, na verdade, é isso. Aí eu pensei em talvez mostrar o que eu tenho na Rico ou na Easy Invest. E se alguém quiser, tipo, putz, Cami, tenho X dinheiro, vamos montar uma estratégia de como investir isso junto. A gente faz junto agora. O que vocês acham? Acho top.
Legal. Deixa eu ver o que vocês estão Bia diz, fique lindo. Tá, essa é uma pergunta, mas talvez não seja bom eu gravar agora, porque você vai mostrar a coisa. Ou só Ah, eu Não, acho pode que é. falar. Ah, sei lá. Ela tá falando de continuar gravando pra, tipo, não expor sua carteira financeira, assim. Exato. Ah, Vou parar de Eu acho gravar, que pode tá? encerrar